Bem, olá, eu sou o professor Rogério. Então, o último vídeo que nós, falamos um pouquinho aqui foi sobre o período, que foi quando Dom Pedro ele estava no comando do Brasil antes da independência. Então, a gente viu qual foi o período da regência, né? Então, no caso, como ele ocupou, o cargo de uma forma provisória e depois como esse cargo provisório ele vai se tornar, no caso, o Dom Pedro I vai se tornar o imperador do Brasil. Bem, e também nós vimos os conflitos que levaram, no caso, à independência do Brasil. Então, o Brasil houve conflitos dentro do seu território para garantir a sua independência. Então, o que nós vamos começar a falar aqui agora é exatamente o que acontece depois de quando o Dom Pedro ele proclama a independência e ocorre o reconhecimento da independência do Brasil pelas grandes elites europeias, principalmente por Portugal. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho aqui, sobre o primeiro reinado. Então, o curto reinado de Dom Pedro I. Então, o Dom Pedro I, ele proclama a independência do Brasil em 1822, ele consegue, acabar com a guerra de independência em 1823 e o reconhecimento de Portugal e das elites, né, as elites, e as outras nações, recém-libertadas de suas metrópoles. Porém, para que Portugal reconhecesse o Brasil como país independente, o Brasil ele foi obrigado a pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Então, só aí o Dom Pedro ele é considerado o imperador do Brasil. No caso, Dom Pedro I de Bragança. E esse reinado dele foi de 1822 até 1831, no caso, com a abdicação que nós vamos falar aqui. Bem, então, o primeiro reinado foi o período da história brasileira em que Dom Pedro I do Brasil governou o Brasil como imperador de 7 de setembro de 1822, data em que proclamou a independência do Brasil, até 7 de abril de 1831, quando ele abdicou o trono brasileiro em respeito ao seu filho, no caso, Dom Pedro II. Então, no caso, aqui nós temos uma iconografia bem interessante, que foi logo depois da sua proclamação como imperador, e como é que Dom Pedro, ele vai, governar o país durante estes anos. Bem, então, a primeira coisa que o Dom Pedro ele tinha que se preocupar, a elaboração de uma Constituição. Então, uma Constituição para organizar, o caso, da nossa lei, as leis que vão ser a base para a sociedade brasileira após a independência. Então, no dia 3 de março de 1823, a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil anunciou sua legislatura com o intuito de realizar a primeira Constituição política do país. No mesmo dia, Dom Pedro I recusou, discursou para os deputados reunidos, deixando claro a razão de ter afirmado durante a sua coroação, no final do ano anterior, como a Constituição deveria ser digna do Brasil e de si mesmo. A frase que fará ideia a José Bonifácio e não ao imperador. Então, essa frase, muitos dão o título para o José Bonifácio, que era um ótimo orador. Então, José Bonifácio, ele reunia nele uma grande quantidade de formações, e essas formações vai fazer com que ele, se tornasse uma pessoa muito à frente do seu tempo, em vários sentidos. Bem, então, como imperador constitucional e muito especialmente como defensor perpétuo deste império, disse ao povo no dia 1º de dezembro do ano passado, em que fui coroado e sagrado, que com a minha espada defenderia a pátria, a nação e a Constituição, se fosse digna do Brasil e de mim, uma Constituição em que 3 poderes sejam bem divididos, uma Constituição que, pondo barreiras
inacessíveis ao despotismo, quer real, aristocrático, quer democrático, afugente à anarquia e plante a árvore da liberdade, a cuja sombra deve crescer a união, a tranquilidade e a independência deste império, que será o assombro do mundo novo e do velho mundo. Todas as constituições que, a maneira de 1791 em 1792, têm estabelecida suas bases e se tem querido assim, organizar as experiências, nos tem mostrado que são totalmente teóricas e metafísicas, e por isso inexquível, né, inexquíveis. Assim, aprova a França, a Espanha e, ultimamente, Portugal. Então, ela não tem feito como deviam a felicidade geral, mas sim, depois de uma de uma licenciosa liberdade, né? Então, vem que uns países já aparecem, em outros ainda não tarda a aparecer. O despotismo em depois de ter sido exercido por muitos, sendo consequências necessárias, ficarem o povo reduzido à tristeza e à situação, presenciarem o sofrimento, todos os horrores e da anarquia. Então, Dom Pedro ele vai começar a debater qual é a função da sua Constituição. Para ele, a Constituição ela deveria garantir ao povo brasileiro e a ele todos os seus critérios, e principalmente que ela deveria ser uma Constituição mais, de uma certa forma ou de outra, que não ficaria apenas no ideal, mas sim que traria para o mundo real os benefícios para uma sociedade mais harmoniosa e sem anarquias, como que foi colocada por ele a partir do que ele acreditava ser a Revolução Francesa. Bem, então Dom Pedro, ele lembrou aos deputados que seu discurso, que a Constituição deveria impedir eventuais abusos, não somente por parte do monarca, mas também por parte da classe política e da própria população. Então, para tanto, seria necessário evitar implantar no país leis que na prática seriam desrespeitadas. Então, a Assembleia, no primeiro momento, se prontificou a aceitar o pedido do imperador, mas alguns deputados se sentiram incomodados com o discurso de Dom Pedro. Então, um deles, o deputado pernambucano Andrade de Lima, manifestou-se claramente o seu descontentamento, alegando que a frase do monarca fora por demais ambígua, então, com interpretações duvidosas, dúbias. Então, os deputados que se encontravam na Constituinte eram, em sua grande maioria, liberais moderados, reunindo o que havia de melhor e de mais representativo no Brasil naquele momento. Então, foram eleitos de maneira indireta e por voto censitário, e não pertenciam a partidos que ainda não existiam no país. Então, o Brasil, como ele iniciou o processo de uma monarquia, então o Brasil não havia partidos políticos. Então, esses deputados chegaram ao poder por forma de eleição indireta. Então, de uma certa forma, eles foram escolhidos, né, pelos seus pares. O voto ele era censitário, então você precisaria ter renda para votar nesse novo Congresso, e isso vai fazer com que o povo não tivesse uma participação equivalente ao seu poder. E com isso, fazendo com que a Constituição tivesse um pouco, né, ou muita suspeita sobre a sua democratização em si. Bem, então havia, contudo, facções entre os mesmos, sendo três discerníveis. Então, os Bonifácios, que eram liderados por José Bonifácio e defendia a existência de uma monarquia forte, mais constitucional e centralizada, para, assim, evitar as possibilidades de fragmentação do país, e pretendiam abolir o tráfico negreiro e a escravidão, realizar uma reforma agrária e de desenvolver economicamente o país de empréstimos estrangeiros. Então, os portugueses absolutistas, que compreendiam não apenas os lusitanos, mas também brasileiros que defendiam uma monarquia absolutista, centralizada, além da manutenção de seus privilégios, né, e econômicos e sociais, isso
a continuação da escravidão, e, por último, os liberais federalistas, que contavam em seu quadro os portugueses e brasileiros que se pregavam numa monarquia meramente figurativa, descentralizada, com possíveis, né, com, se possível, federal, em conjunto com a manutenção da escravidão, além de combaterem veemente os projetos dos Bonifácios. Ideologicamente, o imperador se identificou com os Bonifácios, tanto que a relação aos projetos sociais e econômicos, quanto a relação aos políticos, pois não tinha interesse nem em atuar como monarca absoluto e muito menos em servir como figura de papelão no governo. Então, no caso Dom Pedro, ele vai se atentar, ele vai se apegar a essa ideia de uma monarquia absolutista centrada nele, mas ele não pretendia e não vai acabar com a escravidão e o tráfico negreiro que era proposto pelos Bonifácios. E isso vai gerar algumas controvérsias entre eles. Bem, então o esboço da Constituição de 1823 foi escrita por Andrada Machado, sob forte influência da Constituição francesa e norueguesa. Em seguida, foi remetida à Constituinte, onde os deputados iniciaram os trabalhos para a realização da Carta. Existiam diversas diferenças entre o projeto de 1823 e a proposta constitucional de 1824. Nas questões do federalismo, era centralizadora, pois dividia o país em comarcas, que são divisões meramente judiciais e não administrativa. As qualificações para o eleitor eram muito mais restritivas à Constituição de 1824. Definia também que seria considerado cidadão brasileiro somente os homens livres, né, no Brasil, e não os escravos que eventualmente viessem a ser libertos, diferentemente da Constituição de 1824. Então, ela era prevista a separação dos três poderes, sendo o executivo delegado ao imperador, mas a responsabilidade por seus atos recairia sobre os ministros do Estado. Então, quando nós falamos na Constituição de 1823, que foi, foi apreciada, mas não foi colocada em prática em 1824, ela vai ter um princípio de que os cidadãos deveriam ser brasileiros e não escravos libertos. Então, isso retirava o poder, né, a participação política de uma porcentagem considerável do futuro povo brasileiro. Né? No caso, os negros africanos, escravos, não tinham direito à participação política. E isso também vai ter alguns poderes, vai ter algumas consequências. A questão dos três poderes dividido entre executivo, né, legislativo e judiciário, que nós vamos ver que em 1824 vai ser modificado também essa estrutura. Bem, então a Constituinte optou também pela inclusão do veto suspensivo por parte do imperador, assim como a de 1824, que poderia inclusive vetar, se assim desejassem, o próprio projeto de Constituição. Entretanto, mudanças nos rumos políticos levaram os deputados a proporem tornar o monarca uma figura meramente simbólica, completamente subordinada à Assembleia. Este fato, seguido pela aprovação de um projeto de 12 de junho de 1823, pelo qual as leis criadas pelo órgão dispensariam a sanção do monarca, levou Dom Pedro I a entrar em choque com a Constituinte. Então, nesse caso, o que está colocado aqui é que a Constituição ela iria criar o que nós chamamos de quarto poder, o poder moderador. E esse poder moderador, ele seria o poder do veto do rei em poder vetar qualquer lei, isso mesmo aprovada pelos deputados, até mesmo a própria Constituição. Isso vai fazer com que um outro grupo tente dar uma meia volta nisso e fazer com que o Dom Pedro tivesse uma figura apenas simbólica, muito parecido com o que era a monarquia britânica naquele momento, onde o executivo ele era dado ao rei, mas esse executivo ele era dividido com o primeiro-ministro. Então o rei ele não governava totalmente sozinho.
Então, havia o primeiro-ministro para poder direcionar esse monarca. Então, nesse fato, o Dom Pedro, ele temia que o seu papel como monarca seria meramente simbólico. Isso vai fazer com que ele tome medidas drásticas naquela realidade. Bem, então, além da disputa entre o imperador e a Assembleia, havia uma outra que concorreu com a dissolução da Constituinte. Então, desde o início dos trabalhos legislativos, os liberais federalistas tinham como principal intuito derrubar o ministério presidido por José Bonifácio a qualquer custo e se vingar pelas perseguições que sofreram durante a Bonifácia, ocorrido no ano anterior. Então, os portugueses absolutistas, por outro lado, viram seus interesses feridos quando José Bonifácio emitiu o decreto do dia 12 de novembro de 1822 e de 11 de dezembro de 1822, onde o primeiro eliminava os privilégios dos lusitanos e no segundo sequestravam seus bens, mercadorias e imóveis pertencentes ao mesmos que tivessem apoiado Portugal durante a independência do Brasil. Apesar das diferenças, os portugueses e liberais se aliaram com o objetivo de retirar do poder o inimigo em comum, no caso, o José Bonifácio. Então, os liberais portugueses aliciaram-se então eles vão se aliarem, né, aos membros que vão ser os responsáveis pela Constituição. Bem, então eles vão colocar essa fala. Então, desafetos dos Andradas, cujo valimento junto ao imperador assolava muitas invejas, cuja altaneira, então por vez grosseira, suscetibilizava muitos melindres e feria muitas vaidades. Duros para com os adversários, os Andradas tinham suscitado fartura de inimigos nos prestígios conquistados pela sua superioridade intelectual e por sua honestidade. Os descontentes uniram-se para derrubá-los e na aliança se confundiram moderados com exaltados. Então é só no Brasil que nós temos dois grupos antagônicos que se juntam, né, para poder, né, de uma certa forma ou de outra, conseguir os seus interesses. Então, no Brasil, não há nada mais conservador do que o liberal no poder. Então, nesse caso, né, para impedir o avanço dos projetos-lei, né, dos Andradas, né, do caso dos Bonifácios, esses dois grupos vão se unir contra um inimigo comum, que seria os próprios Bonifácios. Bem, então as duas facções aliaram-se, arregimentaram os amigos íntimos do imperador para o seu lado, que logo trataram de envenenar a amizade do monarca com seu grande amigo, José Bonifácio. Vendo a maior parte da Assembleia abertamente descontente com o ministério de Andrada e influenciando por seus amigos, que se identificavam com os interesses dos portugueses, Dom Pedro I demitiu o ministro do Estado. Iniciou-se, então, uma guerra de ataques entre os jornais do país, que defendiam uma ou outra facção política. A aliança entre os liberais e portugueses foi efêmera. Logo que o ministro Andrada foi demitido, os dois grupos voltaram-se um contra o outro. Para o monarca, qualquer relação com os liberais seria inadmissível. No caso, então, pois sabia muito bem das suas intenções em transformá-lo numa figura meramente decorativa. Os ataques contra os portugueses em geral e até mesmo contra o Dom Pedro, por parte dos jornais e deputados a favor dos Andradas, levou o imperador a se aproximar dos portugueses. Então, no caso, os outros grupos vão conseguir fazer com que o Dom Pedro se destacassem da influência, né, dos Bonifácios, né, dos irmãos Bonifácios, e com isso, né, iniciando um novo processo. Bem, então a crise se tornou ainda mais séria quando o episódio, que normalmente seria completamente ignorado, acabou sendo utilizado para fins políticos. No caso, um boticário nascido no Brasil
que também praticava o jornalismo, sofreu uma agressão física por parte dos oficiais lusitanos, que erroneamente acreditavam que ele tivesse sido o autor de um artigo de injurioso, ou, de uma certa forma, um artigo que diminuía a importância dos portugueses. Então, os Andradas aproveitaram a oportunidade para alegar que a agressão sofrida pelo Boticário fora, na realidade, um atentado contra a honra do Brasil e o povo brasileiro. Então, Antônio Carlos de Andrade e Martim Francisco de Andrada foram levados sobre os ombros de uma multidão e seguiram-se uma onda de xenofobia anti-lusitana que acirrou ainda mais os ânimos dentro do país. A tudo, Dom Pedro assistiu da janela do Poço Imperial, que se encontrava ao lado da Cadeia Velha, nome do local onde estava realizando a Constituinte. O imperador ordenou que o exército se preparasse para um conflito. Então, no caso, a sorte ou a história começa a agir a favor dos portugueses, né? No caso, levando os Andradas a se tornarem um perigo para o imperador, principalmente por conta da aclamação do povo. E isso vai levar a movimentos cada vez maiores. Então, Dom Pedro I detinha a fidelidade da oficialidade, que se sentiram agredidas pelo insulto direcionados a si e ao imperador pelos jornais aliados aos Andradas, e exigia uma punição aos mesmos. Os deputados demonstraram apreensão e exigiram respostas sobre a razão da reunião de tropas em São Cristóvão. O ministro do Império, Vilela Barbosa, representando o governo, dirigiu-se à Assembleia demandando que se processassem os irmãos Andradas pelo suposto abuso que cometeram. Os deputados reunidos debateram sobre a proposta do governo e permaneceram em sessão durante a madrugada. Mas no dia seguinte, quando Vilela Barbosa retornou à Assembleia para dar explicações sobre a reunião das tropas, alguns deputados gritaram, exigindo que Dom Pedro fosse proclamado fora da lei. O imperador, ao saber disso, antes mesmo que o ministro do Império retornasse à Assembleia, assinou o decreto dissolvendo a Constituinte. Sobre o episódio, Oliveira Lima afirmou que a madrugada da noite da agonia não iluminou, todavia, o martírio de alguns. Então, os deputados que se tinham declarado prontos para cair varados pelas baionetas imperiais voltaram tranquilamente para suas habitações, sem que os soldados os incomodassem. 6 tão somente foram deportados para a França, entre eles os 3 Andradas. Então, nesse caso, os irmãos Andradas foram expulsos do Brasil, né? O que fica conhecido como a Noite da Agonia, que é aquele momento onde eles estavam debatendo o que seria feito do Brasil depois daquele episódio. E quais seriam as medidas adotadas então? Bem, então os portugueses propuseram a Dom Pedro I que enviasse os irmãos Andradas para Portugal, pois lá muito provavelmente seriam condenados à morte por sua participação na independência do Brasil. Pediram apenas ao seu consentimento, não consisto porque é uma perfédia, no caso uma deslealdade, respondeu o monarca. Apreensivo quanto à possibilidade de se tornar uma figura nula no governo do país e diante da disputa por parte dos deputados, Dom Pedro tomou a decisão e dissolveu a Assembleia. Ele vai dissolver a Constituinte de 1824, mesmo com a Constituição ainda não terminada. Então, nós temos o episódio da ortogação da Constituição. Então, a Constituição ela foi ortogada, ela não foi votada, ela foi imposta. Então, tendo dissolvido a Assembleia, o imperador encarregou do Conselho do Estado, criando, no dia 13 de novembro de 1823, de redigir um novo projeto constitucional que estaria finalizado apenas 15 dias depois. Era um conselho de notáveis, formado por juristas renomados, sendo todos brasileiros natos. Então, o grupo incluía Carneiro de Campos, principal autor da nova Constituição, além de Vilela Barbosa,
Maciel da Costa, Nogueira da Gama, Carvalho e Melo, dentre outros, o Conselho do Estado utilizou como base o projeto da Constituição e assim terminou e enviou uma cópia nova, né, da nova Constituição para todas as câmaras municipais. Esperava-se que a Constituição servisse como projeto para uma nova Assembleia Constituinte, mas ela foi imposta, ela não foi votada. Bem, então, contudo, as câmaras municipais sugeriram, né, ao imperador que adotasse imediatamente o projeto como a Constituição brasileira. Em seguida, as câmaras municipais, compostas por vereadores eleitos pelo povo brasileiro como seus representantes, votaram a favor da sua adoção como Constituição do Brasil independente. Pouquíssimas câmaras fizeram qualquer tipo de observação à Constituição e praticamente nenhuma fez alguma reserva. Então, a primeira Constituição brasileira foi então ortogada por Dom Pedro e solenemente jurada na Catedral do Império no dia 25 de março de 1824. Então, essa Constituição ela não foi apreciada, ela foi imposta. Isso mostra o quanto o governo, que era um governo esperançoso por alguns, vai se tornar um governo autoritário. Bem, então, a Carta Constituinte ortogada em 24 foi influenciada pela Constituição Francesa de 1891 e a Espanhola de 1812. Então, no caso, era um belo documento de liberalismo tipo francês, com um sistema representativo baseado na teoria da soberania nacional. Então, a forma de governo era a monarquia hereditária, constitucional e representativa, sendo o país dividido formalmente em províncias e o poder político estava dividido em 4, conforme a filosofia liberal das teorias da separação dos poderes de Benjamin Constant. Então, a Constituição era uma das mais liberais que existiram à sua época, até mesmo superando as europeias. Foram mais liberal em que diversos pontos e menos centralizadoras no projeto da Constituição. Então, revelando que os constituintes do primeiro reinado que estavam perfeitamente atualizados às ideias da época. Bem, então, essa é uma análise muito fria sobre esse contexto, mas a gente vai ver que algumas mudanças não vão ser significativas para a população. Bem, então, apesar da Constituição prever a possibilidade da liberdade religiosa somente no âmbito doméstico, na prática ela era total. Então, tanto os protestantes como os judeus, seguidores das outras religiões, mantiveram seus templos religiosos e mais completa liberdade de culto. Continham uma inovação, que era o poder moderador, cujo surgimento na letra da lei fora atribuído ao Martim Francisco de Andrada, um dos grandes admiradores de Benjamin Constant. Este poder serviria para resolver impasses e assegurar o funcionamento do governo. A separação entre poder executivo e moderador surgiu a partir da prática do sistema monárquico parlamentarista britânico. Mas nem tudo são flores, levando em consideração que o poder moderador ele poderia ser executado pelo presidente ou pelo imperador. Então, Dom Pedro ele reunia sobre ele o poder, né, executivo e o poder moderador, que era uma forma de desempate, né, de poder resolver algum problema que poderia gerar ou surgir dentro dessa realidade. Então, Dom Pedro ele vai se tornar um monarca absolutista, né, dentro dessa realidade. Além de tudo, ele vai ser o chefe da igreja também. Bem, então, havia na Constituição algumas das melhores possibilidades da Revolução Liberal que andava pelo Ocidente, as quais iriam frutificar, embora imperfeitamente, no reinado de Dom Pedro II. Então, Isabel Lustosa diz o seguinte: ele proporcionou uma carta invulgar, sobre qual o Brasil salvaguardou por mais de 65 anos o direito básico do cidadão de maneira melhor do que qualquer outra nação do hemisfério ocidental, com a possível exceção dos Estados Unidos, de acordo com João de Escartiburgo. Né? Então, no caso, tem vários estudiosos que vão considerar essa Constituição o primor daquele momento. Bem, então, Dom Pedro e os seus constituintes
tiveram bom senso de escolher o melhor regime para a nação tropical que se emancipava nas Américas. Então, sem copiar os Estados Unidos, já consolidados, as nações hispânicas americanas, retalhadas por tropélias sem fim, pelos revezamentos de breves períodos democráticos e ditaduras caudilhescas. Né? Então, o próprio pensador vai levar em consideração assim, que o Brasil não seguiu o modelo americano, mas também não teve, dentro da sua Constituição, a possibilidade que era assombrosa pelo olhar deles a partir das novas nações, né, americana de origem espanhola, né, principalmente por conta de ditaduras militares, períodos curtos de governo, por conta que eles acreditavam que período de mandatos de 4 anos não era suficiente para organizar um projeto de governo, e também por ditaduras caudilhescas, né, no caso dos caudilhos, que nós já falamos sobre isso, que eram, no caso, os crioulos, né, na América Espanhola, que eram aqueles que detinham o poder econômico e que depois eles vão deter também o poder político depois da independência da América Espanhola. Não, então, dentro desse contexto, nós vamos ver a estrutura política do Império. Então, como é que estava organizada a política imperial? Bem, então, na Constituição de 1824 foi definida as primeiras regras do sistema eleitoral brasileiro. Foi criada a Assembleia Geral, órgão máximo do Poder Legislativo Nacional, composta por senadores vitalícios e deputados com mandatos de 5 anos, cujos integrantes eram escolhidos pelo voto dos cidadãos, que tinham que ter riqueza. Então, as eleições do Império antes da reforma de 1881 eram indiretas, então se votava em um representante que iria escolher o deputado. Então, o pleito se dava em 2 graus. O primeiro grau, exercidos pelos eleitores de paróquias, né? Então, tudo voltado às organizações religiosas. Então, votavam o cidadão de, no mínimo, 25 anos de idade, 100 mil réis de renda anual. Eram escolhidos os eleitores do segundo grau. Esses também, conhecidos como eleitores das províncias, elegiam os deputados. Os senadores eram eleitos pelo imperador. Então, os deputados eles eram escolhidos por esses representantes do povo, né, que fariam a eleição do segundo grau, e os deputados, os senadores, eram da própria nomeação do imperador. Então, o imperador ele tinha um poder maior na escolha dos seus representantes. Bem, o voto não era obrigatório para os cidadãos, mas censitário, isto é, o eleitor de primeiro grau era definido de acordo com suas posses econômicas. Deveria possuir uma renda anual de 100 mil réis, os trabalhadores assalariados em geral, os soldados, as mulheres, os índios, os menores de 25 anos eram excluídos da vida política nacional. Por isso, as eleições brasileiras tinham uma tendência concentradora e o sufrágio ativo era um direito limitado aos poucos cidadãos. Por causa das eleições censitárias, que restringiam o eleitorado aos cidadãos mais ricos, e no final do Império, por exemplo, apenas 1,5% da população brasileira tinha direito ao voto. Tal tendência concentradora acontecia tanto nas eleições federais quanto nas eleições municipais. Bem, então, só para a gente fazer um parâmetro maior. Primeiro, só votavam homens, 25 anos, com rendas, né, rendas de 100 mil réis anuais. Então, isso vai fazer com que uma grande parte da população fosse excluída. Aliás, né, no caso, os homens livres não tinham o direito de voto por conta da renda, também as mulheres, os homens, no caso, os escravos também não tinham esse privilégio. Isso vai fazer com que o processo democrático brasileiro não fosse tão democrático assim. Bem, então, outra importante característica do sistema eleitoral brasileiro. Então, durante o Império, foi a proximidade entre o Estado e a religião, o chamado padroado. Então, a Igreja Católica, declarada religião oficial do Brasil, tinha elevada influência sobre a relação políticas nacionais. Então, tal influência se refletia na exigência legal por parte dos candidatos e o cargo político que exercia ou que seguia ao catolicismo, assim como na realização das eleições dentro da igreja. Além disso, uma boa porcentagem dos políticos eleitos no Brasil nessa época era de origem sacerdotal. Eram padres, bispos,
Então, isso vai fazer com que os seus interesses eram mantidos ali, né? Então, no caso, né? Então, uma vez eram os padres que faziam o recrutamento dos eleitores e organizavam o pleito, era realizado por eles mesmos. Então, os clérigos receberiam renda do imperador, né, do império, equiparando-se aos funcionários públicos. Todas as decisões tomadas pela igreja deveria passar pelo crivo do imperador. Então, Dom Pedro, ele vai se tornar o chefe da Igreja Católica Brasileira também, levando em consideração que o Dom Pedro ele nomeava padres e bispos. Então, isso também vai dar um poder muito influente ao Dom Pedro, ligado à sua religiosidade. Então, e agora nós vamos começar a falar um pouquinho aqui da crise do primeiro reinado. Então, Dom Pedro, ele estava governando o Brasil até que inicia-se um período de declínio. Então, no primeiro momento, nós vamos falar sobre a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. Então, as forças políticas da província do Nordeste, liderada por Pernambuco, se rebelaram contra o governo e a Constituição, pois dava muitos poderes ao soberano. Então, pregava uma república livre da coroa, com a capital Recife, que se chamaria da Confederação do Equador. O movimento foi reprimido com extrema violência pelas tropas imperiais, apesar da Constituição de 1824 determinar que o regime vigente fosse liberal. O Dom Pedro I impunha sua vontade com firmeza, gerando um crescente conflito entre os liberais, que começaram a identificá-lo como um governante ditatorial e autoritário. Então, a questão do ali que ele detinha sobre ele o poder moderador vai fazer com que a oposição crescesse cada vez mais. Bem, então nós temos aqui uma imagem da Confederação do Equador e como ela vai ser muito importante para o Brasil. Bem, então, um dos mais graves problemas do primeiro reinado foi a Guerra da Cisplatina. Então, quando os uruguaios, apoiados pelo governo argentino, ocuparam toda a província da Cisplatina e o governo provisório uruguaio decidiu incorporar a incorporação da Cisplatina à República das Províncias Unidas do Rio da Prata, que depois vai ser chamado de Argentina. Bem, então a razão da Guerra da Cisplatina de 1825 a 1828 houve a perda da província da Cisplatina e, consequentemente, a independência como nome da República Oriental do Uruguai, agravando assim em muitos problemas de Dom Pedro, pois além das crises políticas, havia crise econômica, gerada pela recuperação da exportação da produção do açúcar pelas colônias espanholas, com sua recente dependência, normalização das suas exportações. Bem, então, o Brasil, que havia ganhado um fôlego durante as guerras de independência da América Espanhola, ele vai ver que, com o fim das guerras da América Espanhola, o açúcar do Caribe vai ganhar um mercado que era, de uma certa forma ou de outra, controlada pelo Brasil. Então, isso vai fazer com que o Brasil mergulhasse numa crise econômica. Assim, não podendo continuar a sua investida contra a Cisplatina. Então, outro fato que gerou descontentamento geral foi a desenfreada emissão de papel moeda por Dom Pedro I, visando sanar o déficit surgido com a derrota da Guerra da Cisplatina. Em decorrência dessa política econômica desastrosa, surgiu a inflação, diminuindo o poder de aquisição das camadas mais populares da população. Somando a isso, havia saída das reservas monetárias anteriormente depositadas no Banco do Brasil, levadas para Portugal quando Dom João retornou. Então, no caso, o Banco do Brasil, que já estava passando por sérios problemas, então o governo começa a emitir papel moeda sem ter uma reserva. Então, isso vai fazer com que a inflação tomasse conta da economia brasileira e, com isso, o povo vai começar a ter o descontentamento contra o imperador. Bem, então, a crise sucessória. Então, nesse meio tempo também, então, seguindo a política da Constituição Portuguesa, de então, o aproveitando-se da fragilidade do Brasil após a Guerra da Cisplatina, Dom João VI e a ala absolutista de seu ministério procuraram reaver o território brasileiro em meados de 1825. Na eminência de uma guerra, Dom João decide por nomear Pedro seu sucessor em Portugal.
ignorando a deserção de que ele mesmo impôs ao seu filho, devido à rebelião que dos acontecimentos de 1822. A negociação entre, acompanhada à distância pelo governo inglês, habilmente Dom Pedro I aceita a proposta e retorna a Portugal, para finalmente sagrar-se Dom Pedro IV de Portugal em maio de 1826, após a abdicação de seu pai. Então, contudo, vista a Constituição brasileira recém-aprovada, era proibido ao imperador brasileiro deter o parlamento, paralelamente, o título regente de Portugal. Assim, apenas um mês depois de ser coroado o rei de Portugal, Pedro abdica ao trono, todavia garantindo a sucessão de sua primogênita, Dona Maria II, que momentaneamente não assumiria devido à sua idade, e entregando a regência para o seu irmão português, Dom Miguel I. Pedro retorna ao Brasil, onde enfrentaria uma conjuntura política cada vez mais desfavorável. Então, no caso, nesse contexto todo, o Dom João ele tenta reunir a colônia de novo, só que uma forma hábil política que o Dom Pedro realiza foi exatamente abdicar o trono do Brasil em nome de sua filha, casando a sua filha com seu irmão, no caso, o Dom Miguel, esperando que o Dom Miguel ele passasse a coroa quando a Dona Maria I chegasse à idade da sua maioridade. Fato que nós vamos ver que não vai acontecer. Bem, então, entre Dom Miguel e o irmão Dom Pedro I, faz-se proclamar um rei em lugar da filha do imperador brasileiro. Todos estes problemas que ocasionaram a sucessiva substituição de minister em portugueses, no caso, de 13 a 14 de março de 1831, assim, dia 7 de abril, depois de uma grande manifestação popular no Rio de Janeiro, ocorria a abdicação de Dom Pedro I e o trono brasileiro passava para o seu filho de 5 anos, no caso, Dom Pedro de Alcântara. Então, no caso, todos esses problemas vão se agravar ainda mais, por conta de um episódio que nós vamos falar agora, a partir um pouquinho para frente. Bem, então, a opinião pública começou a reagir contra o imperador, entre outras razões, a morte de Dom João VI, em 1826, sendo Dom Pedro I o legítimo herdeiro do trono português. Após a morte do pai, Pedro envolveu-se em crescentes questões sucessórias em Portugal. Para os portugueses, era herdeiro da coroa. Para os brasileiros, o imperador não deveria ter vínculo com a antiga metrópole, pois, ao proclamar a independência, havia renunciado à herança lusitana. Então, depois de muita discussão, o imperador formalizou a sua renúncia e abdicou ao trono da sua filha, Dona Maria da Glória. Então, nesse caso, apesar de ter renunciado ao trono português em favor da sua filha, a oposição liberal brasileira continuou pressionando o Dom Pedro I, principalmente diante do envolvimento do imperador no plano externo com os problemas advindos dessa sucessão. A situação agravou-se no plano externo quando a perda da província da Cisplatina se consolidou em 1828. Então, a pressão vai ficar cada vez maior, fazendo com que Dom Pedro tivesse que tomar uma medida. No plano interior, o imperador passou a enfrentar diversos problemas, tais como as dificuldades financeiras advindas da falência do Banco do Brasil, em 1829, a inflação ocasionada pela elevação dos preços dos alimentos, a situação familiar do imperador após a falência de sua primeira, o falecimento da sua primeira esposa, a Dona Maria Leopoldina, em 1826, diante do envolvimento de sua amante, a Marquesa de Santos, o assassinato do jornalista Líbero Badaró, em São Paulo, em 1830, executado por policiais ligados ao imperador Dom Pedro I, que foi responsabilizado pelaquela morte, e o constante apoio perdido pelo governo aos burocratas e aos militares do setor português, gerando um conflito entre portugueses e brasileiros. Então, Dom Pedro procurou, então, o apoio dos setores portugueses que instalara no Brasil na burocracia civil-militar, no comércio das principais cidades. Com essa imagem cada vez mais desgastada,
perante a opinião pública brasileira, as manifestações dos protestos eram reprimidas com violência, e com isso vai fazer com que a imagem do Dom Pedro se tornasse cada vez mais arranhada, principalmente por conta do assassinato do Líbero Badaró também. Um episódio que vai culminar com no caso, com a possibilidade de alguma negociação com o Brasil, com a elite brasileira, foi a Noite das Garrafadas. Então, essa esfinge do Líbero Badaró, então o retrato do Líbero Badaró, que morreu no dia 20 de novembro de 1830. Então, o jornalista que denunciava o autoritarismo do imperador Dom Pedro I é assassinado, supõe-se que foi a mandato do próprio governante. O assassino era aliado político do imperador e esse episódio desencadeou uma onda de manifestações contrárias ao seu governo. Uma dessas foi a Noite das Garrafadas. Bem, então, em março de 1831, Dom Pedro I viajou para Minas Gerais, sendo hostilizado pelo povo mineiro. No dia 11 de março, ele retorna ao Rio de Janeiro, onde voltar a encontrar a oposição aberta nas ruas da cidade. O conflito culminou na noite do dia 13 de março daquele ano, quando os portugueses organizaram uma grande festa para recepcionar o governante, mas os brasileiros revoltosos atacaram com pedras e garrafas. Esse confronto se sucedeu de tensões já altas entre os dois grupos. O Rio de Janeiro passava por uma grande onda oposicionista e a xenofobia contra os portugueses, que atacavam em especial todos os lusitanos. O que havia começado como simples insultos pelos dois grupos, as narrativas e os nativistas e os portugueses, culminou nas agressões físicas. Briga culminou com a expulsão dos brasileiros da rua Quintanda, e devido às garrafas jogadas pelos portugueses no alto das casas, o conflito durou 3 dias, até no dia 15, forças policiais chegaram no local. Entre os presos da brigada se encontravam oficiais jovens brasileiros, agravando ainda mais a tensão entre os grupos. Esses oficiais brasileiros seriam libertados por Francisco de Lima e Silva, que foram recolocados no posto de comando das Forças Armadas da Corte. Então, esse episódio teve importância primordial na crise política que resultaria na abdicação de Dom Pedro I no dia 7 de abril de 1831. Bem, então, a abdicação, essa iconografia, essa pintura, ela é bem importante para nós entendermos como é que foi a notícia. Então, uma tentativa de recuperar o prestígio foi frustrada, então a última intenção de acordo político, mas foi recebido com frieza. Já havia setores da elite mineira que ligavam o assassinato ao jornalista Líbero Badaró. Bem, então ele vai tentar conciliar todas as suas forças, mas a Noite das Garrafadas vai culminar dentro desse contexto. Bem, então no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro renunciou ao império, deixando o país nas mãos do seu primogênito, Dom Pedro I, que na época tinha 5 anos. Então, Dom Pedro I nomeou José Bonifácio de Andrada e Silva como tutor de seu filho menor e seguiu para Portugal. Então, Dom Pedro faleceu em Sintra em 1834, depois de ainda ter participado das guerras liberais portuguesas, onde lutou a favor da sua filha Dona Maria II, cujo trono português foram usurpado pelo seu tio Dom Miguel I, a qual havia sido indicado regente português anteriormente. Então, no caso, o Dom Pedro ele foi cobrar o tratado que tinha feito com seu irmão, de deixar o trono quando a sua filha tivesse a idade da maioridade. E, no caso, a morte de Dom Pedro. Então, no caso, Pedro sempre gozou de saúde forte durante toda a sua vida, exceto por um surto de epilepsia a cada alguns anos. Porém, sua saúde se deteriorou durante a guerra e, por volta de 1834, ele estava sofrendo de tuberculose. Então, em 10 de setembro de 1834, Pedro ficou de cama no Palácio Real de Queluz
e ditou uma carta, né, no caso, aberta aos brasileiros, em que implorava a adoção da gradual abolição da escravatura. Então, a escravidão é um mal e um ataque contra os direitos e dignidade da espécie humana. Porém, suas consequências são menos prejudiciais para aqueles que sofrem no cativeiro do que para a nação cujas leis permitem a escravidão. Ela é um câncer que devora a moralidade. Né? Então, Dom Pedro, segundo esse documento, o Dom Pedro ele vai começar a tentar convencer, né, os governantes brasileiros em abolir a escravidão de forma lenta e gradual. Pedro morreu às 2h30 da tarde, né, no dia 24 de setembro de 1834, após uma longa e dolorosa doença. Conforme seus pedidos, seu coração foi colocado na igreja da Lapa, no Porto, enquanto seu corpo foi inicialmente enterrado no panteão da dinastia de Bragança, na igreja de São Vicente de Fora, Lisboa. As notícias de sua morte chegaram no Rio de Janeiro em 20 de novembro daquele ano, porém seus filhos foram informados apenas no dia 2 de dezembro. José Bonifácio, que havia sido removido da sua posição de guardião, escreveu a Dom Pedro II e sua irmã, né, e suas irmãs. Dom Pedro não morreu, apenas os ordinários morrem. Os heróis são eternos, os heróis não morrem. Então, nesse caso, né, o Bonifácio vai exaltar a imagem do homem que foi Dom Pedro I. E, né, por fim, nós vamos depois trabalhar sobre a questão do que acontece com essa figurinha aqui, que é o Dom Pedro II. Então, o período de 1831 até 1840, o período que nós chamamos de regência. Então, como é que foi esse período? Os conflitos, como é que foi o governo, entre outros, né? Então, como é que vai culminar no segundo reinado? Bem, gente, então eu acredito que tenha sido isso. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas não tem outro jeito, né? Então, estou tentando aqui trazer o máximo de informação possível para a gente poder, né, ter uma visão mais ampla do que foi o processo histórico no Brasil. Bem, então, agradeço a todos aqui que ficaram aqui comigo até agora. Né? Então, se você gostou do vídeo aqui, deixe o seu like, né? Compartilhe com aqueles que puderem, né? Compartilhar aqui conosco. Então, qualquer coisa, né, é só deixar aqui o seu comentário, a sua sugestão de outro vídeo. E se você não faz parte do canal, né, se inscreva e ajude no nosso trabalho para continuar sendo realizado. Bem, obrigado até aqui. Até mais. Muito obrigado.